Nós estamos no 20º sermão no livro de Filipenses, finalizando o livro hoje. Graças a Deus, né? Vamos até o final. Nós vamos ler os últimos versos, então, de Filipenses, capítulo 4, a partir do verso 14. Lembra que nós terminamos o último sermão dizendo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Lembram-se disso? Posso todas as coisas naquele que me fortalece, que é Cristo Jesus. Em Jesus nós podemos todas as coisas. Em Cristo nós podemos realmente todas as coisas. Agora nós vamos ler o final então do texto, Filipenses 4, verso 14 em diante. Todavia fizeste bem em participar da minha aflição. Sabeis, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se comunicou comigo quanto a dar e receber, mas somente vós. Pois enquanto eu ainda estava em Tessalônica, supriste as minhas necessidades, não só uma vez, mas duas. Não que eu procure doações, mas procuro fruto que amplie o vosso crédito. Mas tenho tudo, até em excesso. Tenho amplos suprimentos, depois de que recebi de Epafrodito, que enviaste, como aroma suave, como sacrifício aceitável e agradável a Deus. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo sua riqueza na glória em Cristo Jesus. E ao nosso Deus e Pai seja dado glória pelos séculos dos séculos. Amém. Cumprimentai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo vos cumprimentam. Todos os santos vos cumprimentam, principalmente os da casa de César. E a graça do Senhor Jesus Cristo seja com todo o vosso espírito. Amém. Talvez você tenha visto nas últimas semanas o filme O Apóstolo Paulo, o Apóstolo de Cristo. E ele acontece num momento muito específico na vida de Paulo. Um momento em que ele está aprisionado em Roma. E o próprio retrato que você vê no filme, ele é propício. Talvez você tenha assistido e visto aquele homem barbudo, barba branca, pouco cabelo, formato, o corpo dele, o rosto. Ele retrata alguns manuscritos antigos que foram escritos no século II e III, e o filme preserva essas ideias do próprio texto de Atos apócrifos, escritos no capítulo, especialmente nos séculos II e III. Mas você vê naquele momento Paulo aprisionado em Roma, os cristãos... E o filme trata de um momento muito específico da vida de Paulo. Paulo está aprisionado, os discípulos escondidos... Há um momento em que Nero culpa os cristãos pelo incêndio de Roma, então aquela teoria da conspiração de Nero. Então é um momento muito específico, mas isso retrata sem dúvida o contexto do livro de Filipenses que nós estamos vendo, Paulo aprisionado entre soldados, o sofrimento, e ao mesmo tempo ele pregando, falando conosco como podemos triunfar na vida, superar as circunstâncias difíceis, viver feliz e harmoniosamente juntos. E essa é a grande questão do livro de Filipenses, né? Mas Nero não é o primeiro a criar teorias da conspiração, sem dúvida, e nem o último. Nós tivemos essa semana, por exemplo, o próprio presidente Trump dizendo que Obama enviou espiões durante a campanha eleitoral da Hillary Clinton. Então, na verdade, é comum pessoas como ele criarem teorias de conspiração, né? Você culpa pessoas, às vezes, para seus próprios erros, seus próprios problemas. No caso, o governo americano está investigando a campanha do Trump por conexões com o governo russo. E ele, na verdade, diz que é Obama que tinha espião dentro do nosso governo, né? Mas isso é muito comum, a gente vê na mídia nessas últimas semanas aqui no Brasil, alguns culpando o governo, outros culpando o PT, outros culpando os caminhoneiros, intervenção militar, fora Temer, e a gente fica confuso, né?
É culpa de um, culpa de outro, mas essa realidade, às vezes, de algumas pessoas, na mídia, acaba se tornando realidade para nós. A gente acha, será que é verdade? A gente chega num domingo conversando sobre isso, não é mesmo, Rafael? Chega num domingo pensando, será que vai ter, de repente, greve novamente dos caminhoneiros amanhã? A coisa está estranha. Você fica nesse clima, assim, tumultuado, um clima confuso, de suspeitas, de desconfianças. E você lê, e você não sabe se acredita no que lê e no que vê. Então é um momento de suspeitas, de conjecturas, de dúvidas. Então, a teoria da conspiração age no sentido de você sempre colocar uma força maligna por trás de um problema complexo, que você não tem controle. Nós vivemos num mundo complexo, e ninguém tem controle, ninguém domina esse mundo. Na verdade é caótico. É um mundo maligno. E por trás das estruturas malignas há o mal, mas às vezes a gente tem essa tendência de falar que determinada pessoa é a maldade. Então a gente coloca uma força maligna por trás do problema, no comando de tudo, porque é mais fácil do que aceitar que as estruturas sociais, políticas, econômicas estão, na verdade, sendo dirigidas por gente idiota, insensata, incapaz, incompetente. Então deve ter um problema, deve ter uma teoria da conspiração por trás. Então, cuidado com os sites, com as mídias, enfim. Mas esse é um contexto em que Nero culpa, então, os cristãos por aquilo que ia acontecer em Roma, o incêndio que destruíra boa parte da cidade. Os cristãos estão sofrendo, os cristãos estão sendo perseguidos. E nesse contexto, então, Paulo vem nos falar sobre felicidade. Como viver uma vida feliz em meio a circunstâncias complexas. E como é que a gente pode descobrir o verdadeiro sentido da vida cristã. Eu espero que nessa caminhada com vocês, na exposição de Filipenses, a gente tenha aprendido algumas dessas coisas importantes para a vida cristã. E ao mesmo tempo, várias coisas que impedem a nossa vida cristã. Há várias coisas que são bloqueios para a nossa vida cristã. Há várias coisas que acontecem em nosso meio, e nós falamos sobre isso, que elas acabam impedindo que nós encontremos a verdadeira felicidade. E aqui Paulo vem destacar mais alguns finalmente da carta. Ele diz algumas coisas que nos impedem de sermos felizes. E aí nós vamos concluir a carta hoje. Como é que a gente pode triunfar na vida, superar as circunstâncias difíceis, não é? E a gente sabe aqui no capítulo 4 que Paulo menciona um presente que recebeu dos membros da igreja de Filipe. Ele está aprisionado, mas nós lemos sobre isso, que as igrejas não se comunicaram com ele. Parece que Paulo está um pouco chateado com essa questão. Que a maioria das igrejas que ele plantou, a maioria dos seus amigos não se comunicaram com ele. Nenhuma igreja se comunicou comigo, no verso 15. A dar e receber, mas somente vós. Essa comunidade aqui de Filipe manda para Paulo na prisão um presente. Parece que foi um presente bom. Eles mandam uma doação que deixa Paulo feliz. E ele fala, olha, muitas igrejas não se preocuparam comigo, mas vocês enviaram um grande presente. E não apenas uma vez supriram minhas necessidades, mas supriram 2 vezes. Ele fala isso no verso 16. Nós já enfatizamos o amor profundo que a igreja de Filipe tinha por Paulo. E aqui o dom generoso que vem através do Epafrodito, né? Eu disse que a tradução é o bonitão da igreja, leva aquele presente para ele, retorna a Filipe, dá mais uma vez um presente. E Paulo está ansioso para agradecer, Paulo está feliz, como eles foram amáveis. Então Paulo está honrando essa comunidade. Obrigado, gente, vocês são especiais, vocês foram os únicos que mandaram um presente para mim. Sem dúvida, no meio da tristeza, ele recebe o donativo, mas não é isso que o deixa triste. Ele está seguro que Deus vai suprir todas as suas necessidades. Ele fala isso no texto várias vezes. Deus vai suprir todas as minhas necessidades. Mas há um princípio importante aqui, que eu quero deixar com vocês, que tem a ver com esse princípio de dar ou receber. Muda para mim? Obrigado. Dar ou receber, é sempre um teste. Dar ou receber, a benevolência. O texto fala que a alegria está na generosidade. Paulo está dizendo aqui que é importante compreender que o conceito de alegria no reino de Deus é um conceito de dar,
É um conceito da generosidade. Nós falamos muito pouco sobre isso na igreja evangélica, na igreja presbiteriana pelo menos, porque a gente tem medo de tanta coisa que houve nas igrejas evangélicas. Então a gente fala pouco, vocês não veem a gente falar sobre dinheiro quase. A gente tem um momento no mês discreto que as pessoas vêm aqui na frente e fazem as suas ofertas. Tem lá um ofertório no canto, lá perto do extintor, então de vez em quando as pessoas vão lá, colocam o seu envelope, mas a gente não fica destacando isso. Mas é algo que faz parte da vida cristã, porque a generosidade sempre será um teste para a profissão da nossa fé. Paulo está falando isso. A generosidade para nós é algo que demonstra, que testifica a nossa confissão de fé em Jesus Cristo, se somos cristãos ou não. Os filipenses eram gentios, eram pagãos, e Paulo era um judeu, e você percebe que havia uma inimizade muito grande entre as raças, entre as nacionalidades. Isso é comum hoje no meio dos movimentos de imigrantes, como frequentemente, a gente é hostil ao imigrante. Nós queremos que as pessoas fiquem longe de nós, pessoas que são diferentes, naquela época muito mais. Judeus eram bárbaros, os judeus na história têm sido assassinados por séculos e séculos, mortos, perseguidos. E os gentios daqui, os romanos eram, nós chamamos de pagãos, pagãos para eles eram politeístas, eles não criam no mesmo Deus. E para o judeu cristão, eles iriam para o inferno, não prestava, essa gente não prestava. Mas Paulo está mostrando que existe aqui uma relação de amor entre eles, causada pelo Evangelho. O Evangelho quebra barreiras, ele quebra inimizades entre nós. Meus irmãos, nas últimas semanas eu estou preocupado com os imigrantes. Preocupado com os imigrantes. Falei com o pessoal da Visão Mundial recentemente, e nós precisamos ajudar, não é, Paulo? Há um projeto sério da Visão Mundial tentando ajudar os imigrantes chegando na Venezuela em Boa Vista. 800, 900 imigrantes chegando em Boa Vista, e a Visão Mundial está tentando juntar, apoiar, levantar recursos, dar vistos, ajudar essas pessoas a se integrarem, porque eles estão sofrendo. E há milhões e milhões de imigrantes ao nosso redor, e nós precisamos ajudá-los. Mas nós temos barreiras entre nós, muitas barreiras. Mas existe aqui uma explicação nesse texto, que fala por que essa comunidade de gentios contribui para um judeu na prisão. É o poder do Evangelho. O Evangelho na nossa vida, ele quebra barreiras, ele destrói preconceitos, ele faz a gente enxergar as pessoas com novos olhos. Ele ajuda a gente a ser dadivoso, a ser generoso. Há um exemplo claro nos Evangelhos, uma parábola de Simão, o fariseu, quando aquela mulher caiu aos pés de Jesus, humilhada, e era uma prostituta, na casa de um fariseu importante, de um líder religioso, e o líder critica, porque ela está lavando os pés com as lágrimas. Ela pega o cabelo dela e chora aos pés de Jesus, e lava, e seca os cabelos com as lágrimas. E o líder religioso critica, e Paulo e Jesus então conta aquela história de dois devedores. Havia um que devia muito para o seu patrão, foi perdoado. E havia aquele outro que devia pouco para o seu patrão e foi perdoado também. Então Jesus levanta a pergunta: quem ama mais? Quem ama mais? A quem foi perdoado uma dívida imensa? Ou quem foi perdoado uma dívida pequena? Quem que ama mais? Então eles obviamente falam: não, quem o patrão perdoou uma dívida grande. Se você está devendo 1 milhão, o seu patrão te perdoa, você está devendo R$500, o patrão te perdoa, você que deve 1 milhão é mais agradecido. Então, na verdade, ele está dizendo que quem mais perdoa, mais ama, quem mais sente que é um pecador, que precisa da graça de Deus, mais se dispõe a amar. Então, falta de amor no nosso coração, porque a gente não se sente perdoado. Nós nos sentimos melhores do que somos. A generosidade demonstra que o nosso coração transformado pelo poder do perdão. Então nós contribuímos, porque é simplesmente ser cristão. A gente doa, então como aquela igreja dava, e outras não. Mas isso faz parte do nosso teste, nossa profissão de fé.
A generosidade também é um investimento. Você vê Paulo falando sobre isso, e ele usa, olha, que você está fazendo doação, no verso 17, mas o fruto que amplia o vosso crédito. Quando você doa a sua vida, seu tempo, sua energia, seus recursos, seu coração para o reino, para as pessoas do reino, isso é um crédito para você. Você não está tirando, isso está dando para você. É interessante, é um conceito completamente contrário às finanças, né? Você que é um administrador e outros aqui, você tira você tem uma conta, você tira, ela na verdade ela está mais cheia. Você tira, você está recebendo crédito. É um investimento. Generosidade, quando a gente se doa para um projeto, se doa com os nossos recursos, a gente se doa com a nossa vida, isso é um crédito para nós diante de Deus. Paulo fala isso em 1 Timóteo 6, 17 a 19. O mistério de doar, que é como colocar na própria conta, né? É investimento em você. Você está dando e é como se você estivesse investindo em você mesmo. E nós temos que lembrar que isso é um conceito de fé, um conceito teológico, bíblico do cristão. A gente dá e a gente sabe que Deus está, aquilo é para nós, Deus está nos abençoando com aquilo. Eu não dou para que eu receba, é claro, aí que está o problema. Nosso coração é corrupto, pervertido, nosso coração é enganoso. Então a gente fala, eu vou dar um pouquinho mais para Deus me dar mais. Não é isso. Não é isso. Mas esse coração generoso, aberto, é um coração disposto, dadivoso, é saber que Deus está me dando muito mais e Ele vai continuar me dando muito mais. E dar para Paulo, então, na verdade, é dar para Deus, né? Ele conclui isso, mas tenho tudo, tem excesso, mas sei que vocês estão fazendo isso como, verso 18, como um aroma suave, como um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Deus olha então para a gente, quando a gente se doa, a gente doa o que tem, doa o que nós somos, doa a nossa vida para Ele. E para alguns de nós parece que Deus sente como se subisse para Ele um cheiro de Calvin Klein, de Chanel 5, aqui no Chanel 5, de Carolina Herrera, e Deus, ai, que cheiro bom. Que cheiro bom. É um aroma suave no coração de Deus. Quando Ele vê um coração puro, um coração dadivoso, alegre, feliz, um coração que celebra Ele, um coração que o ama. Quando Ele vê em nós aquela gratidão, quando Ele vê em nós um coração não cheio de más intenções, de legalismos, de religiosidade, mas Ele vê em nós que nós o amamos e a gente faz, a gente dá, a gente contribui. Aquela coisa da mãezona, né, que faz e dá e você às vezes não entende, não compreende, mas ela está apaixonada, ela está em love. E a gente faz isso com amor, com graça. Deus, Ele sente como um aroma perfumado subindo à presença dEle. Não é? É isso que o texto está falando. Então, para Deus, na verdade, é um sacrifício que sobe como um aroma suave, um aroma perfumado de eucalipto, aquele frescor de uma manhã ensolarada, à beira do mar, aquela essência de flor, da flora, melhor que da florácea, até, mas essa generosidade alegra o coração de Deus. Então eu quero saber a minha pergunta é se nós estamos alegrando o coração de Deus. Será que aquilo que fazemos no dia a dia, isso tem alegrado o coração do nosso Pai? E Ele olha para mim, puxa, eu estou feliz, que cheiro bom, esse filho cheira bem. E esse está com cheiro de sovaco. Esse está fedendo. Mas, não, esse está cheirando bem, que cheiroso. Você é um filho cheiroso para Deus. Esse é o nosso desejo, na nossa relação com o Pai, uma relação amorosa. Então, seja generoso, irmãos. A gente não fala muito de dinheiro, a gente não vai cobrar, a gente não vai extorquir ninguém, a gente não vai ficar falando, mas não dá para a gente ser cristão sem ser generoso. Aí que está, não tem jeito. Não tem jeito. Se eu não fosse crente, eu não ia dar um tostão furado para a igreja nenhuma. Não ia dar mesmo. Se eu não fosse crente, eu não ia dar nada. Mas como cristão, eu não tenho como não expressar minha generosidade para Deus. Eu sei que Deus vai cuidar de mim, Deus vai suprir todas as minhas necessidades. Ele fala isso no verso seguinte. Eu não tenho como viver sem contribuir, sem me doar, sem dar o que eu tenho, dar o que eu sou. Eu não estou falando de dízimo aqui, legalismo, não, nem na verdade o dízimo no Velho Testamento não era 10%.
Vocês querem saber a verdade? Não era 10% dízimo no Velho Testamento. Eram 18%. E não deu certo naquele povo, mas o que Jesus vem no Novo Testamento fala, tudo que você tem é meu. E tudo que eu tenho é do Senhor. Então a gente usa às vezes uma baliza, né? A gente fala, pelo menos 10% para dizer que realmente isso é importante na minha agenda, na minha finanças. Mas não é uma obrigação, é uma felicidade estar na generosidade. Então esse texto veio falar sobre isso, eu queria que a gente fosse muito claro. A busca da verdadeira felicidade está também num coração dadivoso, generoso, que não pensa só em si, não faz para ter retorno, não está negociando com Deus, mas ele simplesmente expressa alegria, felicidade. Aí você faça isso como você quiser. Como você quiser diante de Deus. Eu não quero saber, não sei de nada. Não me interessam números. O conselho sabe muito bem, eu não vejo números, não quero saber sobre isso. Mas a gente se preocupa às vezes com isso, como conselho. A tesouraria sempre fala, pastor, olha, tem um monte de conta aí para pagar. Um monte de conta, e as contas sobem, os custos sobem. Mas isso para mim, o importante é saber que na minha vida cristã a gente faz por alegria, generosidade, irmãos. Porque nós amamos o Senhor. Porque nós sabemos, e Paulo fala isso no verso seguinte, verso 19, o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo sua riqueza na glória em Cristo Jesus. A gente precisa abandonar todo tipo de ansiedade, preocupação mórbida que existe com relação a toda essa questão de viver, do que vai acontecer. É isso que a gente percebe em Paulo. O que eu vou comer, o que eu vou beber, como é que vai ser o futuro, como é que vai ser amanhã, o que eu vou ter, o que eu posso, o que dá, o que posso. A gente vive nessa correria, nessa ansiedade excessiva. Então o princípio maravilhoso de Paulo, aqui aprisionado, para essa igreja que o oferta, fala, olha, eu não precisava, Deus está suprindo tudo, mas obrigado, e eu agradeço, sou muito feliz, agradecido porque vocês estão fazendo isso por mim, mas eu sei que Deus vai suprir as vossas necessidades, todas elas em Cristo Jesus, porque é Deus, porque é o meu Deus. E olha que princípio maravilhoso. Observe a grandeza desse verso. Né? O meu Deus irá suprir. Ele é meu Deus. É um Deus pessoal. Deus, Ele é meu Deus. A minha relação com Ele é íntima, é próxima. Eu sei que o meu Deus vai suprir. E esse Deus é responsável por todas as coisas. Deus vai suprir. Ele é o tesoureiro de todas as coisas. É Senhor de todas as coisas. Salmos 24, 10, 24, 1, 50, 10, fala desse Deus, que a terra toda é dele, o gado todo dos campos é de Deus, as montanhas todas são de Deus, as estrelas todas são de Deus, os reservatórios de minérios são de Deus, o pré-sal é de Deus, todo o petróleo do Brasil é de Deus. Tem gente que não administra bem, é claro, a gente sabe disso, a culpa é deles, e vão ser julgados por Deus, mas a terra é de Deus. Então esse Deus vai suprir todas as necessidades. Então Paulo fala, o meu Deus, é esse Deus que eu conheço, Trino, Pai, Filho, Espírito Santo, vai suprir todas as nossas necessidades. Olha a grandeza dessa promessa. Ele conhece esse Deus, o meu Deus. Ele experimentou esse Deus, é um Deus pessoal, não é um Deus desconhecido de Atos 17, no meio dos gregos, não é um Deus filosófico de Tomás de Aquino, de argumentos teóricos, não é somente o Deus da teologia, um conceito teórico de faculdade, é o Deus da Bíblia, é o Deus do Evangelho. O meu Deus vai suprir, o meu Deus vai restaurar, o meu Deus pode todas as coisas, o meu Deus restaura, o meu Deus salva, o meu Deus cura, o meu Deus muda, o meu Deus transforma, o meu Deus supre todas as necessidades, e todas as vossas necessidades. Mas é importante a gente explicar aqui que não é qualquer necessidade, porque você assiste um programa de televisão, vê aquela propaganda e acha, a minha necessidade é essa. No mundo capitalista, mercantilista, as nossas necessidades muitas vezes são errôneas. Ainda mais um coração nosso que é uma fábrica de desejos ruins, pecaminosos, egoístas. Mas Deus sabe do que precisamos, não sabe? Ou você não tem certeza se Deus sabe o que você precisa? Você acha que Deus talvez não saiba muito bem o que você precisa, então você quer provar para Ele que não, Ele não está me dando uma coisa, mas eu acho que Ele precisa incluir na agenda dele isso.
Então eu vou decretar para ver se esse negócio acontece, né? A gente fala para Deus: Senhor, Pai, o Senhor sabe que eu não sei se eu preciso ou não, mas eu acho que eu preciso. Então, por favor, a gente tenta convencer Deus que a gente precisa, o que não precisa, na verdade. Não, mas Deus sabe quais são as nossas necessidades, e nós cremos que Deus sabe o que precisamos, e nós frequentemente não sabemos muito bem o que precisamos, então vamos confiar nele, vamos confiar que ele vai nos dar o que precisamos. O meu Deus vai suprir todas as vossas necessidades. Não há limites para isso. A ideia de suprir aqui é da barriga cheia, né? Quando a gente come bem, depois do almoço de domingo, caprichado, né? Deus vai me deixar com a barriga cheia no bom sentido. Ele vai suprir todas as minhas necessidades em Cristo Jesus. Todas elas. O Deus que supre é um Deus de amor, é um Deus que é provedor, é um Deus que cuida de nós, que sabe o que precisamos. Mas as limitações desse texto são muito claras. Necessidades em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Elas não são para todos. As promessas de Deus não são para todas as pessoas. As promessas de Deus são particulares, são individuais, específicas para um tipo de gente. São os discípulos de Jesus e não há como negar isso. As promessas de Deus não é uma falha nossa, eu não creio que é uma falha a gente dizer que estamos limitados a Jesus, mas o texto é claro em dizer que Deus vai suprir as minhas necessidades em Cristo Jesus. Então, a não ser que eu esteja em relação com Cristo, incorporado nessa comunidade de discípulos, que eu seja membro do corpo de Cristo, eu seja revestido pelo Espírito, as promessas bíblicas não vão funcionar para mim. A não ser que eu realmente pertença ao Senhor. As promessas de Deus são ilimitadas para os discípulos, são ilimitadas pelo canal do Evangelho, mas elas são completamente ineficazes para aqueles que estão longe de Deus. Mas se você está em Cristo, meu Deus irá suprir todas as suas necessidades. Nessa relação bem particular, pessoal, próxima com Cristo. Ele compartilha a sua natureza divina conosco. A gente pode cantar: vem Espírito, entra em nós. A gente canta: vem Espírito nos restaurar, vem Espírito nos guiar, vem Espírito nos salvar, vem Espírito sobre nós, porque é verdade. O próprio Deus está dentro de nós. Então ele compartilha a sua natureza, ele se torna pai. Nós somos seus filhos e porventura ele não dará todas as necessidades aos seus filhos. A palavra nos diz. Ele vai esconder, não vai desejar como o melhor pai do mundo, bilhões de vezes melhor do que o melhor pai e mãe do mundo. Ele vai cuidar de nós. Os cabelos da cabeça estão contados, protegidos. Como um pai bondoso, ele sabe o que precisamos, e porventura aquele que não nos deu Cristo Jesus não nos dará algo muito maior. Que é que Jesus, ele não vai fazer aquilo que é pequeno do dia a dia. Romanos 8 fala sobre isso. Portanto, Deus irá suprir todas as suas necessidades. Meu irmão, saia com essa certeza hoje. Deus vai suprir todas as suas necessidades em Cristo Jesus. E finalmente nós vamos concluir com os pós-scritos aqui, as despedidas, né? Aqui vem aquele texto que vem depois aquelas cenas extras que a Marvel está colocando depois. Se você for assistir filme da Marvel, vou embora na hora que deu o The End, você perdeu, você vacilou, né? Porque tem algumas cenas que vão depois de todo mundo, né? É verdade, você perdeu, já foi, né? Tem que assistir de novo, mas tem cenas dos próximos capítulos. São textos que vêm depois. Esse é um texto específico, que é a conclusão do livro. Nós vamos concluir agora nesse texto dizendo o seguinte: é uma saudação, como é que Paulo fala? Cumprimentai cada um dos irmãos, cumprimentem uns aos outros, os irmãos que estão comigo vos cumprimentam. Vocês têm que se cumprimentar mais, vocês têm que se cuidar mais, todos os santos os cumprimentam, principalmente os da casa de César. E ele está falando sobre ser cristão é ser um santo. Todos nós somos santos, né? Todos os santos se cumprimentam. Cumprimentem vocês os santos, todo aqui é santo. Na verdade, todo cristão, presta atenção, meus irmãos, porque a gente tem essa ideia um tanto medieval, católica romana, de que santo é aquele cara que faz jejum, ou que mora numa gruta, ou que passou alguns anos no monastério, ou realizou alguns milagres. Esse é um conceito distorcido bíblico. E nós temos um pouco disso.
Santo no texto bíblico, quem é? Santo aqui na carta de Paulo, quem é? Leia as instruções de Paulo, a carta de Éfeso, leia a carta de Filipe. Ele fala sempre assim, aos santos da igreja em Éfeso, aos santos da igreja em Filipe, aos santos da igreja em Corinto, até da igreja de Corinto, né? Exemplo aqui na vila, ao Santo Rafael. É verdade. Santo Rafael, mas é verdade. Santo Celso. É verdade, é bíblico. Assim por diante. Todos nós somos santos. A pessoa que está do seu lado é santa. Nós precisamos quebrar esse paradigma errado. Nós somos povo de Deus. Santo é a pessoa chamada do mundo para servir o Senhor. Nós fomos consagrados a Deus, não fomos? Você não foi consagrado a Deus, você não entregou sua vida a Jesus. Você é santo. Nós somos santos, irmãos e irmãs, porque Deus derramou sobre nós um batismo de santidade. Deus derramou sobre nós o óleo da santidade, sua própria vida, sua própria essência, seu próprio caráter. Ele colocou seu próprio espírito dentro de nós. Então há algo muito santo dentro de nós. Então todo cristão é santo. O que mais que ele fala? Até os membros da casa de César podem ser santos. Qualquer um pode ser santo. Olha que interessante. Até os membros da casa do Nero. Esse povo que a gente chamava de pagão. Esse que está atrás dessa teoria da conspiração que está matando os meus irmãos. Tem gente lá que é do povo de Deus. Eles estão se convertendo. Há discípulos de Jesus no meio dessa família do César. Há discípulos de Jesus trabalhando na casa do César. Há discípulos de Jesus servindo à mesa do César. O poder do Evangelho é tão grande que ele entra nos lugares mais perversos. A luz do Evangelho entra nas dimensões de mais escuridão da nossa humanidade, nos bairros mais pervertidos. Os santos estão presentes. Os lugares mais difíceis e complicados do Brasil, os bairros mais complexos de sofrimento, de miséria, das favelas brasileiras, os santos invadiram. E há inúmeras igrejas abençoando, batizando, salvando e curando esse povo, porque a santidade de Deus está se esparramando pela face da terra. E ela continua se esparramando a partir da vida de vocês. E daqueles que estão ao seu redor, que podem se tornar santos. E você vai infectando essas pessoas com a santidade de Deus. E você vai trazendo a santidade de Deus como um vírus, que vai contaminando as pessoas ao redor e o mundo vai se purificando. Não há limites para isso. Nós precisamos de pessoas, desde a casa de Nero, que se tornem santos. Você pode ser santo, isso não é questão de política. Você pode ser um santo dentro do PT. E você pode ser um santo dentro do PMDB. Você pode ser um santo dentro do PSDB, o partido que você quiser escolher. Aqui não é uma igreja de um partido político. Mas se você estiver lá dentro, seja santo. Você pode ser santo na Câmara dos Vereadores, sim, pode. Você pode ser santo entre os secretários ou governadores, pode. Você pode ser santo lá em Brasília, pode, mas seja santo. Mas Deus tem agido com a sua santidade e não depende da sua nacionalidade. Você pode ser santo venezuelano, você pode ser um santo russo, um santo... Temos algumas santas angolanas, santos angolanos aqui, que bênção, nós precisamos de mais. Tem gente aí na cidade, não é mesmo? Angolanos que estão precisando de Jesus. Você pode ser santo em Haiti, você pode ser santo na Venezuela, você pode ser santo em qualquer nacionalidade. Santidade não depende de sexo também. Você pode ser homem ou mulher e ser um cristão. A santidade não depende de personalidade. Você pode ser mais introvertido, mais tímido e ser um cristão. Você pode ser mais extrovertido e ser um cristão. Você pode ser mais sério e ser um cristão. Você pode ser mais alegre e ser um cristão. Deus aceita vários tipos de personalidade. Deus nos criou assim. Até mesmo aqui dentro você pode torcer para times ruins e ser um cristão, não é mesmo, Rafael?
Que qualquer pessoa pode ser cristão. E você pode ser cristão em qualquer lugar, você pode ser cristão na casa de Nero, você pode ser cristão em qualquer departamento da sua universidade, você pode ser cristão em qualquer ambiente, você pode ser cristão nos ambientes mais difíceis, até mesmo na casa de Nero. Então como é que a gente vai melhorar o Brasil? Santo. Sejam santos, meus irmãos. Vocês querem um país melhor? Seja santo onde você estiver, no seu trabalho, seja santo na sua escola, seja santo no seu bairro, seja um santo no seu prédio. Escreva menos na rede social e seja santo. Vai e compartilhe essa santidade de Deus na sua família, entre os seus amigos. Fale do que significa ser cristão. Ser cristão é dizer: César não é mais o meu Senhor, Jesus Cristo é o meu Senhor. Mesmo que eu me sente na casa de César, mesmo que eu viva num ambiente corrompido, mesmo que eu viva num local de injustiça, e os mártires disseram isso, nós somos santos, e mesmo que eu dê a vida, que meu sangue seja aspergido, isso resulte em morte para mim, como Paulo, eu vou ser santo. Eu vou ser santo. E a graça do Senhor Jesus seja com o seu espírito, Paulo termina. A graça do Senhor Jesus, o Shalom do Velho Testamento, agora o Evangelho chama da graça. A graça do Senhor Jesus, essa graça para os abatidos, essa graça que dá visibilidade para os invisíveis, seja sobre o seu espírito. Essa graça que dá voz para aquele que está calado, seja sobre você. Essa graça que faz com que o anônimo encontre casa, identidade, seja sobre você. Essa graça que dá ao órfão família, seja sobre você. A graça do Senhor Jesus Cristo seja sobre o vosso espírito. Seja sobre o vosso espírito. A graça do Senhor Jesus não é qualquer graça, não. Não é a minha. Se você sair com a minha graça aqui, você não sai com nada. Você vai sair desgraçado. No máximo engraçado. Mas a graça do Senhor Jesus seja sobre você. Seja sobre o seu espírito. E eu já estou dando a bênção aqui, então nem precisa dar bênção no final. Já está abençoado, meu irmão. Se quiser receber outra bênção, a gente dá também para complementar. Mas essa é a graça de Paulo para você hoje. Jesus é o centro de tudo que fazemos. Que a graça do Senhor Jesus seja sobre o seu espírito. Lembre-se que o seu espírito é mais importante que a carcaça, que o corpo externo. Seus cabelos estão ficando brancos, estão caindo, você envelhece, é natural, todo mundo, todos nós morreremos. Mas seremos ressurretos em glória e poder na presença do Senhor Jesus. Porque o nosso espírito, nossa essência, nosso interior, alma ou espírito, gente, eu não me preocupo se você quer falar que tem alma e espírito, se é só alma ou espírito, a Bíblia não deixa claro, e eu não me preocupo com isso, mas o seu interior, sua essência, seu interior, receba a graça do Senhor. Sua vida interior seja cheia de Deus, que a graça de Deus seja sobre você, e seja suficiente, porque ela vai te sustentar. A graça do Senhor vai te sustentar em todos os momentos da sua vida. Que a graça do Senhor seja sobre o vosso espírito, que a graça do Senhor Jesus Cristo seja sobre o vosso espírito. Toda a igreja diga amém. Amém. Senhor, te louvamos pela tua palavra, por este livro, pela verdadeira felicidade que há naqueles que vivem o teu evangelho, amam o Senhor e se enchem da tua palavra. Pedimos que o Senhor nos ensine a praticá-la, vivê-la, obedecê-la. Faça-nos mais parecidos de Paulo, mais parecidos com Jesus. Faz-nos homens e mulheres santos, santificados pela graça do Senhor. Renova as nossas forças e supra todas as nossas necessidades. Em Cristo Jesus, segundo a tua vontade, Pai, nós oramos. No nome de Jesus. Amém.